Seja muito bem-vindo ao Encontro com uma Palavra. Bem-vindo à continuação do nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. No último programa, passei uma tarefa para você. Um resumo da argumentação de Paulo nos 4 primeiros capítulos desta carta. Você que tem acompanhado o estudo versículo por versículo da carta aos Romanos, sabe que Paulo montou uma linha de argumentação que permeia os 4 primeiros capítulos. A sua tarefa era rever esta linha de pensamento do primeiro até o capítulo 4. Paulo continua sua argumentação do capítulo 5 até o 8º. Devemos ter em mente que estes 8 primeiros capítulos constituem-se no mais importante tratado teológico já feito. Nos capítulos 9 a 11, nós encontramos um parêntese neste discurso. Você sabe, Paulo usou muitos parênteses nos seus escritos e pensamentos. Nos capítulos 12 a 15, Paulo deixou a aplicação prática de tudo que falou nos capítulos anteriores. Recapitulando, nos 8 primeiros capítulos e no capítulo 12, Paulo apresenta sua argumentação, sendo que os capítulos 9, 10 e 11 são parêntese dentro deste contexto no qual Paulo trata de outro assunto. Você observará que os 4 últimos versículos do capítulo 11 mostram a argumentação do livro de Romanos. Agora, eu gostaria que você cobrisse a segunda metade do capítulo 5 de Romanos. Nesse trecho da carta, Paulo fez exatamente o que eu pedi que você fizesse. Um resumo da argumentação apresentada nos 4 primeiros capítulos. Ouça agora estes versículos, lembrando-se que eles são um resumo que Paulo fez de tudo que já tinha falado. O que Paulo faz nesse trecho da carta é comparar as más notícias com as boas novas. Esta será sua próxima tarefa. Quais são os contrastes encontrados entre as más notícias e as boas novas? Você deve estar lembrado das más notícias que Paulo contou nos primeiros capítulos da carta. Puxa, ele despejou um monte de más notícias sobre nós. Mas tudo isto serve de fundo preto sobre os diamantes que ele exibiria, ou seja, as boas novas que ele iria mostrar. Ele preparou o cenário para dar as boas novas. Nos 4 primeiros capítulos, ele apresentou as más notícias. Na segunda metade do capítulo 5, ele fez um resumo das más notícias, contrastando com as boas novas, dizendo que antes era assim e agora é assim. Antes era a transgressão, ou seja, as más notícias, mas agora a dádiva de Deus e a dádiva de Deus. Paulo citou 3 vezes a dádiva de Deus nesse trecho. Esta é uma boa maneira de apresentar o Evangelho, uma dádiva de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo falou: graças a Deus pelo seu dom indescritível, a dádiva indescritível. A dádiva de Deus para nós não foi apenas o nascimento do Filho dele, mas a salvação que veio através dele. Paulo sintetizou isto usando a expressão dádiva ou dom de Deus. A transgressão é diferente da dádiva. Ele mostra no que. Ouça com atenção esta passagem. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que texto maravilhoso, você não acha? Podemos dizer que este texto fala de 4 reis em nossas vidas. Primeiramente, Paulo fala que o pecado entrou, abundou e reinou. Então podemos dizer que este é o rei pecado, o primeiro monarca neste resumo de Paulo. O pecado entrou no mundo, mas desta vez Paulo não falou como nem porquê. Na verdade, essa questão tem incomodado filósofos e teólogos que não chegaram a nenhuma conclusão. Como, afinal de contas, o mal entrou em cena? Mesmo lendo o livro de Gênesis, não podemos dizer exatamente quando isto aconteceu. O que sabemos é que o mal existe. Por isso, Paulo não trata da questão como nem porquê. Ele apenas diz que é óbvio que o pecado entrou neste mundo. E, além de ter entrado no mundo, o pecado abundou e reinou nele. Isto é um fato. Não precisamos ser doutores para afirmar isto. Basta abrir o jornal e constatar que é verdade. O próximo monarca, neste resumo, é a morte. Quando Paulo fala em morte, está se referindo às consequências negativas do pecado, e uma delas é a morte literal. Voltando ao capítulo 3 de Gênesis, a morte entrou em cena só depois que Adão e Eva pecaram. A morte é uma das consequências do pecado. Paulo se refere à morte literal, mas também quer dizer mais do que isto. No final do capítulo 6, Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é sempre o abismo. O pecado entrou no mundo e logo as consequências vieram. Se abunda o pecado, também abunda a morte. Se o pecado reina, então as consequências do pecado também reinam. Essas, portanto, são as más notícias resumidas em 2 monarcas. O rei pecado entra, o pecado abunda, o pecado reina. Depois temos o rei morte. A morte e as consequências do pecado entram, abundam e reinam. Estas são as más notícias. Se observarmos biografias de gente famosa, a nossa própria biografia ou a vida de pessoas do nosso convívio, poderemos perceber que onde o pecado entrou, ele abundou e reinou. Veremos onde a morte entrou como resultado do pecado, onde a morte abundou e onde reinou. Paulo resumiu as más notícias destes 2 monarcas e depois resumiu as boas novas dos 2 monarcas. As boas novas são as seguintes: as boas novas entram, Cristo entrou. Podemos falar na Rainha Graça ou no Rei Jesus. Os 2 chegam simultaneamente. Os 2 são um. A Rainha Graça entra, a graça abunda e a graça reina. Portanto, podemos dizer que é verdade que as más notícias entraram no mundo, na vida humana, na sua própria vida. Estas são as más notícias. O pecado entrou, abundou, reinou, e depois a morte entrou, abundou e reinou. Mas também podemos dizer que um dia a graça entrou, ou que Cristo entrou, abundou e reinou. Estas são as boas novas. Estas são boas novas maravilhosas. Um dos versículos mais importantes desta parte da carta de Romanos é o versículo 17, que diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, porque nos prepara para o 4º monarca, o rei você. Preste atenção. O rei pecado entra, abunda e reina. A rainha morte entra, abunda e reina. Essas são as más notícias. Depois o rei Jesus entra, abunda e reina. A rainha graça entra, abunda e reina. E isso nos prepara para o seguinte: você pode entrar em Cristo, você pode abundar em Cristo e você pode reinar em vida por 2 razões. Você recebeu a provisão de graça abundante e a dádiva de justiça. A morte de Jesus possibilitou uma dádiva de justiça.
Podemos receber a dádiva de justiça por causa da morte de Jesus, mas, por causa da ressurreição dele, podemos receber sua provisão de graça abundante. Por isso, então, você entra na vida cristã, você abunda nesta vida e reina nela. Você reina em graça e você reina em vida. E por isso, você pode ser o rei você, ou a rainha você. Esta é uma das formas de sintetizar o que Paulo falou. Sabe, eu descobri nessa passagem 13 contrastes entre as más notícias e as boas novas. Paulo chama as más notícias de transgressão. Ele afirma que há 2 Adãos. Procure acompanhar o texto bíblico e compreender isto. Existem apenas 2 pessoas nas Escrituras citadas como filhos de Deus. No final do capítulo 13 de Lucas, encontramos uma genealogia que nos leva até Adão. Esta genealogia diz Adão, filho de Deus. Isso quer dizer que Adão, antes de cair em pecado, era filho de Deus. Ele era como Deus e teria vivido como filho de Deus, como é de se esperar que um filho de Deus viva. Mas Adão estragou tudo. Ele perdeu tudo isto. E agora, quando nascemos, somos filhos de Adão, do Adão depois da queda, e não do Adão antes da queda. E como sabemos como Adão era antes da queda? Bom, Deus mandou outro Adão. E este homem também foi chamado Filho de Deus e último Adão. Paulo afirmou que Adão foi o primeiro Adão e Jesus foi o último Adão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, encontramos um estudo maravilhoso que Paulo fez sobre os 2 Adãos. Nesta carta aos Romanos, Paulo faz a mesma abordagem. Ele afirma que através do primeiro Adão veio a transgressão, mas através do último Adão, a dádiva. As 2 coisas, a transgressão e a dádiva, vieram através de homem. Esta é a primeira comparação que Paulo faz. Depois ele afirma no versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado entrou através da transgressão, mas a graça entrou através da dádiva. A graça entrou no mundo, e por graça, conforme já vimos, nos referimos ao favor, às bênçãos, ao poder e à vida de Deus que não merecemos, nem podemos conquistar. A graça é um presente, um dom que nos é dado. Através de um homem, o último Adão, a graça entrou. Através do outro Adão, o pecado entrou. Através do primeiro Adão, a morte entrou. Através do último Adão, Jesus Cristo, a vida entrou. Mas nós temos muito para estudar. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.